Nesse vídeo eu vou usar como fundamento o filme O Homem que Não Vendeu a Sua Alma para poder te explicar uma técnica avançada de inteligência artificial. Olá, meu nome é Matheus Apolinário e você está no Code Zone XT. Como eu comentei, hoje a gente vai pegar um recorte do filme O Homem que Não Vendeu a Sua Alma, que conta a história de Thomas More, desde da sua eleição como conselheiro do Henrique VIII até o seu julgamento e morte. Essa história é uma história longa, que, em resumo, Thomas More ele discordava de uma posição do rei. O rei queria se divorciar da rainha Catarina e a igreja, ele não queria apresentar essa questão para a igreja porque sabia que isso era um pecado, que isso era uma coisa muito grave, já que ele queria se divorciar da rainha Catarina para poder se casar com a princesa Ana, que era viúva de seu irmão. Então ele viveria uma relação de incesto. E o Henrique VIII, ele queria criar uma igreja anglicana onde ele era o líder dessa igreja, onde ele poderia mandar e desmandar nessa igreja, sem desvinculada da igreja de Roma. E isso Thomas More discordava, ele também discordava do fato do divórcio. E esse conflito de interesses, ele perdurou pelo filme todo, gerando consequências para Thomas More. No caso, ele perdeu seu cargo de chanceler do rei Henrique VIII. Depois, ele também, depois de perder o seu cargo, ele perdeu sua honra frente. Ele chegou a ser preso. E a última consequência foi o julgamento, que fez com que ele se tornasse condenado de morte, um mártir, no caso da Igreja Católica, já que ele não assumiu em momento nenhum que o divórcio era correto e a Igreja Anglicana, apartada da Igreja Romana, era uma boa opção. Ele nunca aceitou essa ideia, ele nunca cedeu a essa pressão, a essas pressões, e foi condenado de fato por alta traição. E o ponto que eu quero chegar, que vai conectar com inteligência artificial, seria o próprio julgamento do Thomas More. Só vou pegar aqui para vocês. Hoje eu quero apresentar para vocês sobre a questão do julgamento. Eu vou só trocar de tela aqui. O conceito de RAG, que seria Retrieval Augmentation Generation, que é uma técnica avançada de inteligência artificial, onde a gente tem os 3 passos fundamentais para a execução dessa técnica. A primeira seria a recuperação. Nessa etapa, o objetivo é encontrar informações relevantes baseadas nos dados pré-estabelecidos. Depois de encontrar as informações, a ideia é fazer uma interpretação dessas informações e gerar respostas mais bem formuladas, aumentadas, a partir daquilo que foi recuperado, aqueles dados que foram recuperados, a gente trazer uma resposta mais elaborada, mais bem formulada, a partir daquilo que foi recuperado. E o último passo seria a geração, ou seja, a apresentação dessa resposta mais bem elaborada. E por que eu digo que essa técnica de inteligência artificial, ela se conecta muito com o julgamento de Thomas More? Porque Cromwell, que seria a pessoa que estava fazendo a acusação de Thomas More, ele jogava várias perguntas para Thomas More, várias perguntas tendenciosas, e Thomas More ele absorvia essas perguntas, buscava no arcabouço dele
como advogado, como letrado, como pessoa que tinha muito fundamento, ele buscava isso, formulava uma resposta, ele fazia o segundo passo, formulava uma resposta mais elaborada e respondia sem ferir nenhum tipo de lei inglesa dentro das suas respostas. Então ele era totalmente coerente com o seu ponto de vista e ele foi uma pessoa exemplar no seu processo de defesa, na sua autodefesa dentro desse julgamento. Ele respondia de forma direta e de forma bem formulada as acusações de Cromwell. Mas o problema dentro desse processo foi que houve uma testemunha ocular que seria, na verdade, uma testemunha ocular que seria Rich, que afirmou que porque até então, até a testemunha vir a público, vir dentro do plenário de julgamento, não, na minha visão, as pessoas ali presentes, o júri ali presente, estava considerando até que justa a autodefesa de Thomas More, e eu acredito até que poderia chegar a uma conclusão de fazer com que Thomas More se tornasse inocente, remover essa penalização e descriminalizar a atitude de Thomas More, e ter uma posição de vitória de Thomas More frente a esse julgamento. Mas com essa testemunha, ela falou claramente que era o Rich que foi, na verdade, corrompido por Cromwell para poder, por meio de um cargo público como um cargo em Gales, que é um cargo público relevante, eu acho que era conselheiro de Gales, e a partir dessa propina ele depôs contra Thomas More. E ele disse que claramente que realmente o Thomas More já tinha falado com ele que não aceitava, discordava da visão do rei, da visão da ideia que o rei queria viabilizar, que seria essa ideia do divórcio. E ele era contra isso, que era contra a criação da igreja anglicana, movida, na verdade, conduzida pelo rei. E isso fez com que a condenação viesse, fez com que não tivesse mais para onde correr. O júri, ele interpretou porque os depoimentos, na verdade, as testemunhas eram muito relevantes, porque eles faziam um juramento de verdade, então era muito relevante para o caso. E essa testemunha fez com que Thomas More fosse condenado. E também depois, eu também acho bem interessante o diálogo que ele teve com Thomas More. Thomas More, na verdade, ele, mesmo condenado, ele fez um discurso muito interessante, um discurso final muito interessante, já chutando o balde mesmo, já entregando os pontos, já que ele já sabia que seria condenado à morte por alta traição. E é interessante, igual eu falei pra vocês, além disso, dessa ideia de geração de respostas relevantes e bem formuladas, eu acho interessante também esse fundamento que você tem a partir das coisas que você consome. Você consegue elaborar argumentos que podem fugir, fazer com que você não entregue, que conserve o seu ponto de vista sem ferir as leis. Foi assim que Thomas More ele agiu frente àquele julgamento. Ele sempre foi
íntegro com o seu ponto de vista, sem ferir a lei. Então foi esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Como eu comentei com vocês, eu peguei um recorte do filme e apresentei um conceito de uma técnica avançada de inteligência artificial para vocês. Eu recomendo que estudem mais, eu provavelmente trarei mais conteúdos mais técnicos sobre o assunto, mas nesse vídeo foi para poder fazer essa conexão do filme O Homem que Não Vendeu Sua Alma com esse conceito, essa técnica de inteligência artificial. Então fique com Deus, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.